Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos organizadores do segundo Simpósio Latino-Americano de Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês, né, sobre a análise dos raios de abrangência dos equipamentos públicos urbanos comunitários, parâmetros de moradia adequada. Meu nome é Geise, né, eu sou doutora em Planejamento Urbano e Regional e pós-doutoranda em Políticas Públicas. Bom, a moradia adequada, né, pode ser definida, né, pela Comissão sobre os Estabelecimentos Humanos na Estratégia Global para o Abrigo para o ano 2000. Ele define, né, como um local de intimidade suficiente, um espaço adequado, segurança adequada, iluminação e ventilação suficientes, infraestruturas básicas adequadas e localização adequada relativamente ao local de trabalho e aos serviços essenciais, tudo isso a um custo razoável para os beneficiários. Bom, mas para a gente entender melhor essa relação, né, do que é a moradia adequada, a gente precisa compreender como ela chega, né, nessas cidades numa maneira de uma legislação. Então, eu coloquei aqui para vocês, em 1948, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e no artigo 25 do parágrafo 1, o direito à moradia ele foi reconhecido. Então, isso numa declaração universal, quer dizer, mundialmente, ela foi concebida como um direito. Mas só lá em 1966, olha, né, o tempo que passou, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é que a moradia adequada, ela aparece, né? Porque em 48 foi falado que é o direito à moradia, mas não se falou que tipo de moradia é essa. Então, em 66, ela vem a falar assim, não é qualquer moradia, e sim a moradia adequada. Né? Então, ele vai falar no artigo 11, parágrafo 1, o documento refere-se ao direito de todos a um padrão de vida adequado e com melhorias contínuas. Mas também, se vocês forem ver, essa relação também é muito genérica, né? Muito ampla. Né? Mas o que é um padrão adequado? E aí, também a gente tem aí um pulo no tempo, até 1991, né, quando o comentário geral número 4 sobre, né, o Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aí sim ele vai definir então o que é essa moradia adequada. Quais são os parâmetros que a gente tem que levar em consideração para considerar então essa moradia suficiente, adequada para os moradores. Então ele vai definir aí 7 parâmetros. Quais são esses 7 parâmetros? Então nós temos a segurança de posse, que essa segurança de que as pessoas não têm com medo de ser despejadas da sua casa. Né? Então a gente tem relatos de muitas pessoas que por algum motivo ou outro elas são retiradas da casa e não tem para onde ir. Então essa segurança de posse é muito importante. Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestruturas, como é o serviço de saneamento de esgoto, de água, de eletricidade, como estão essas instalações. Economicidade, que é quanto que a pessoa ela gasta, né, em relação à sua renda mensal para morar. Né? Então você tem que ter uma porcentagem adequada, porque senão você gasta quase todo o seu dinheiro na habitação e daí não sobra para outras coisas. Então essa economicidade também é importante. A questão da habitabilidade. A habitabilidade ela compõe vários parâmetros, né, de como morar adequadamente. Né? A gente tem aí na nossa legislação, né, 15575, que vai falar, né, sobre essa relação da habitabilidade. Acessibilidade, como que essa moradia é acessível tanto para pessoas que tenham algum problema de locomoção, quanto acessibilidade numa relação também numa escala urbana. Localização, né?
como ela está localizada em relação à cidade, aos equipamentos públicos, né? Se ela é longe de tudo, se ela tem essa proximidade com essas infraestruturas. E é isso que hoje, né, nessa discussão que nós vamos ter, a gente vai se adequar e pensar mais sobre esse item de localização. E por fim, a adequação cultural, né? Não é todos os lugares que a gente tem uma maneira de viver igual, que a gente tem que as pessoas vivem de maneiras iguais. Então a gente tem que levar em consideração esses aspectos culturais, os padrões culturais de cada população, para também entender como é esse morar para cada um. Bom, e daí em 1992, depois de toda essa discussão desde 1948, em 92, essa discussão da habitação adequada, moradia adequada, ela é ratificada pelo Brasil. E está se falando muito hoje em dia sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e as ODS, né, que foi instaurada pela ONU em 2015. E nós temos aí 17 objetivos em que toda essa discussão da relação da habitação, ela entra no objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, né, que tem a ver como tornar as cidades os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então vejam que essa discussão é uma discussão muito importante, que está muito atual, que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Tanto mundialmente quanto aqui no Brasil, né? A gente também teve essa questão da habitação como algo importante desde a legislação da Constituição de 88, depois com a emenda complementar em 2000, falando que é um direito mesmo à habitação, e depois, né, ela vai complementando e vai se desenvolvendo cada vez mais. Bom, e aqui então eu chego, só dei essa introdução para vocês entenderem sobre a moradia adequada, mas nós vamos falar então a relação dessa moradia adequada em relação aos equipamentos públicos comunitários. Então é um recorte. Eu desenvolvi de 2022 a 2024 o meu pós-doc, que né, tinha como título Parâmetros para o Desenvolvimento Sustentável nas Políticas Públicas dos Programas de Habitação Social, né, que foi desenvolvido na Unesp com a professora doutora Rocio, né, como a minha supervisora. E nesses estudos, né, desenvolvemos 4 dimensões em que essas políticas públicas habitacionais elas têm que estar envolvidas, né, para a gente entender os parâmetros de desenvolvimento sustentável. Então nós temos a dimensão social, urbana, coletiva e habitacional. E a partir dessas dimensões, tivemos, né, que aprofundar em alguns parâmetros, então, que não são exatamente os parâmetros que vocês viram, né, das Nações Unidas, mas que tem, lógico, né, uma relação, uma articulação com esses parâmetros, mas também com outras literaturas e outras bases bibliográficas que foram investigadas. Então nós chegamos nesses parâmetros. No social nós temos segurança de posse, economicidade. Na urbana, equipamentos públicos comunitários e mobilidade. A coletiva, programas comunitários. E na dimensão habitacional, a área mínima, a acessibilidade e a adequação cultural sociofísica. Não vou falar sobre todos esses parâmetros, né? Eu vou nessa palestra, né? Hoje a gente vai falar sobre os equipamentos públicos comunitários e como que esse parâmetro ele foi, como que eu cheguei no resultado quantitativo desses raios de abrangência para esses equipamentos públicos comunitários a partir da base de referência que são os conjuntos habitacionais. Todos esses parâmetros eles foram inseridos num software que foi desenvolvido especificamente por pós-doc para que
nós pudéssemos analisar tanto os programas habitacionais quanto os objetos de estudo, mesmo já implantados, e a partir desses parâmetros eles geram, né, um radar chart, um gráfico em que a gente consegue entender de cada parâmetro como está o índice de qualidade de cada parâmetro. Se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem acessar esse link que vocês veem aí na tela. Vocês podem fazer essa análise a partir deste aplicativo, tá? Vocês podem tanto fazer então de editais quanto de objetos de estudo. Bom, e aqui para a gente entrar mais nessa questão dos equipamentos, né, dos equipamentos públicos, a gente tem, né, os elementos urbanos, eles abrangem aí uma ampla gama de componentes, né, incluindo equipamentos públicos, sistemas de mobilidade, infraestrutura, bem como edifícios industriais, comerciais, residenciais. E aí esses elementos, né, físicos representam os pilares fundamentais da estruturação de bairros e cidades. A presença e a adequada funcionalidade, né, desses componentes são consideradas premissas essenciais para o bem-estar social, o fomento do desenvolvimento econômico, a organização territorial e a formação de núcleos urbanos coesos. E o que é importante, né, que a falta ou carência desses elementos serve como um indicativo das disparidades sociais existentes e pode ter um impacto adverso na qualidade de vida das comunidades. Eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei para vocês, que foi uma foto que eu tirei em Barcelona, da própria comunidade, ela realmente se interessando e querendo entender sobre os equipamentos e pedindo os equipamentos como algo importante para a vivência e para a qualidade de vida dela. Então aqui vocês podem ver, né, tem aí uma faixa em que eles pedem, né, essa comunidade ela pede, neste lote queremos equipamentos para o bairro. Então olha que interessante, né, como eles percebem que um equipamento público comunitário é muito importante, né, para essa vivência aí do bairro. Então por isso que eu acho essa foto muito, muito bacana. Bom, e aí nós temos então aqui segundo Solá Morales, né, ele fala da importância do espaço público, está na sua capacidade de articulação com o espaço privado. Possui a função de urbanizar o privado, ou seja, convertê-lo em parte e ou continuidade do público. Assim, pode-se considerar que a cidade boa é a que consegue dar valor público ao privado, para que o individual, quando coletivizado semanticamente, resulte em riqueza coletiva. E aí nós temos então a relação também dos equipamentos, né, com a sociedade e com a qualidade desses equipamentos também, né? Aqui na foto vocês podem ver a biblioteca que ganhou o prêmio, né, de melhor biblioteca do mundo, a Biblioteca Gabriel Garcia Marques, né, maravilhosa, e ela está num bairro residencial em que todos podem usufruir desse equipamento. Aqui SEC, né, ele vai colocar que a promoção da sociabilidade frequentemente está ligada à presença de equipamentos comunitários, que por sua vez representam a expressão física do espaço público. Os equipamentos públicos, segundo Romanini, desempenham um papel complementar na vida urbana, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos residentes em suas áreas de influência, especialmente para a comunidade que enfrenta carências socioeconômicas. Bom, e aqui então, para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão das legislações e da definição do que é um equipamento público urbano e comunitário, aqui uma breve linha do tempo, para a gente começar a entender. A Lei Federal número 6766 de 1979, ela vai falar que os equipamentos públicos, eles podem ser divididos, né, em dois: equipamentos públicos urbanos e equipamentos públicos urbanos comunitários.
Então, os equipamentos públicos urbanos seriam questão de água, esgoto, luz, enquanto os comunitários seriam o centro comunitário, a biblioteca, o teatro, né? Questões da comunidade. Mas em 1986, a NBR 9284, ela já não discrimina, não divide em dois os equipamentos urbanos. Então ela coloca de uma maneira geral como qualquer equipamento urbano são todos os bens públicos ou privados de utilidade pública destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos ou privados. Essa norma, né, ela foi cancelada em junho de 2015, sem substituição, e definia categorias e subcategorias para os equipamentos urbanos. Então ela vai falar nos itens: circulação e transporte, cultura e religião, esporte e lazer, infraestrutura, que seria sistema de comunicação, sistema de energia, aí segurança pública e proteção, abastecimento, administração pública, assistência social, educação e saúde. Então todos esses itens, esses componentes que são subcategorizados, mas ela definia de uma maneira geral como equipamento urbano. Já na lei federal número 10257, que é o Estatuto da Cidade, que foi feito em 2001, né, ele vai retomar a ideia de bipartição, né, dos equipamentos públicos em equipamento público urbano e comunitário. Então a gente pode ver aí na lei, por exemplo, no artigo 26, ele aponta como um dos objetivos do exercício do direito à preempção pelo município a implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Então por isso ele vai considerar, né, esses dois. Então ele vai igual à lei federal de 1979. Já a NBR 9050, né, de 2020, ela estabelece critérios e parâmetros técnicos que devem ser observados sobre as condições de acessibilidade aos locais públicos. Também trata os equipamentos de uma forma única, como equipamentos urbanos. Então vejam que a lei federal, ela sempre ela pensa mais uma questão dessa divisão entre urbano e urbano comunitário. Já a NBR não, ela considera tudo, né, com uma classificação só. Mas, né, de acordo aí com o Ferrari, ele vai falar que a definição em si não é o aspecto de maior relevância. Em vez disso, o enfoque reside na análise dos elementos urbanos, a fim de compreender de maneira integral e consistente a utilização dos espaços urbanos. E aí a gente tem também uma relação da gestão dos equipamentos públicos urbanos comunitários. Né? A Constituição Federal de 1988, ela vai falar, né, que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Para isso, né, em relação aos equipamentos urbanos comunitários, Torres ele vai falar que existem 3 pontos importantes que a gente precisa ver na questão da gestão dos equipamentos públicos, que são conservação e manutenção, incrementando e otimizando a prestação de serviços, aproveitando as instalações em sua total capacidade, reestruturação dos edifícios e instalações a fim de oferecerem melhores serviços dentro de um contexto dinâmico e implantando inovações, e por fim, produção de novas unidades em localizações adequadas. E aí vem, né, o item localização, que vai ser aí o nosso objeto de estudo, e dimensionadas para cobrir as necessidades ainda não satisfeitas, levando em conta os desejos da sociedade e considerando as tendências do crescimento demográfico. E outra relação importante que a gente precisa ver, além da gestão, é a questão do monitoramento dos equipamentos públicos comunitários, né? Ao se fazer a cidade,
né, a trama urbana que a compõe e a identifica vai se alterando conforme o modo de vida de sua população, em suas expectativas e seus desejos. Essas mudanças, além de exercerem substanciais influências na vida socioeconômica da comunidade, influenciam também no seu sistema de trânsito, né, de transporte, na ampliação necessária de quantidade de equipamentos urbanos, nos custos da urbanização, no meio ambiente, né, entre outros. No entanto, observa-se que a grande maioria das cidades não dispõe de uma ferramenta de monitoramento, né, do espaço urbano, tornando a utilização dos equipamentos urbanos insustentáveis ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as prefeituras não possuem sistemas de base de dados para o monitoramento adequado né, da situação. Então, só para a gente entender, o monitoramento, né, ele pode ser entendido como a ação de acompanhar uma determinada situação no decorrer do tempo. Como as cidades vão se alterando, a gente também precisa ver como alterar essas relações. Então, se eu aumento um conjunto habitacional lá longe, eu tenho um bairro se formando, eu também tenho que levar próximo a essas pessoas a infraestrutura, né? Então, esse monitoramento do ambiente urbano deve ter como objetivo manter atualizado um sistema multidimensional integrado de coleta, tratamento, arquivo e operação de dados ambientais que permitam avaliar sistematicamente a qualidade de vida que a cidade oferece aos seus moradores. Nós temos hoje muitas ferramentas, né, de monitoramento, a gente tem um sistema de informação georreferenciada, então algumas cidades elas já vêm colocando isso nos seus bancos de dados, né, das prefeituras. Muitas prefeituras não têm, né, esse sistema de dados de monitoramento, né? Então isso dificulta muito o planejamento dessa cidade, porque sem os dados fica muito difícil de você fazer um projeto urbano, elaborar estratégias, né, e diretrizes para as necessidades da população. Então é importantíssimo que nós tenhamos dados para entender e para interpretar, mas também a gente tem que pensar quais são os parâmetros a ser seguidos. Por exemplo, como eu sei, né, nessa relação da localização, como eu sei o quão distante esses equipamentos eles podem ficar para eu dizer que eles estão coerentes, eles estão adequados em relação ao restante da cidade. Então, por isso, os parâmetros são muito importantes também. E é isso que eu vou mostrar para vocês. São esses parâmetros que eu fui investigar nas bases, né, bibliográficas que nós temos, para depois compor, então, esse resultado para entender esse parâmetro e conseguir fazer aí uma análise. Pitts, ele cita que a implantação de equipamentos deve respeitar critérios de acessibilidade relacionados à abrangência do auxílio social em relação aos moradores. Então, são esses raios de abrangência que que garantem esse auxílio social para a população. São esses raios de abrangência que a gente vai ver agora, né, e ver qual é essa distância, se são adequados ou não. Bom, então falando sobre mesmo o raio de abrangência, né, de influência a partir da localização dos equipamentos públicos, nós temos então que os parâmetros dimensionais, ou seja, né, o raio de abrangência, fazem referência às áreas que um equipamento urbano deve atender à população. Nós temos duas maneiras de avaliar esses raios de abrangência. Podem ser com metragens e podem ser com densidade. Metragens, a gente pode colocar um raio, né, que é o que eu vou estudar, que eu vou investigar, um raio em que você vai fazer então um círculo e vai entender esse raio de abrangência. Também você pode pensar na distância percorrida dessa pessoa do ponto da sua moradia até o equipamento.
em que não vai ser um raio especificamente, mas vai ser o percurso, o tempo de percurso que ela demora até chegar. Essa é uma outra maneira da gente entender a abrangência, né, dos equipamentos em relação à metragem. Mas também nós temos uma outra maneira de pensar essa análise, que é por densidade, né? Porque se você mora numa área que tem muitos vazios urbanos, talvez esse raio ele vá se modificar, porque não tem ninguém morando. Então eu posso chegar com um raio um pouco mais à frente, para conseguir essa densidade. Então a densidade, ela é uma análise de investigação muito interessante, porque ela vai realmente demonstrar a partir da densidade populacional aonde é que você vai ter que dispor esses equipamentos de uma maneira bem aprofundada. No entanto, analisando as bibliografias, a densidade, são pouquíssimos autores que trabalham com isso nos dados, né? Então nós optamos, né, por trabalhar a metragem em raio, porque nós conseguimos fazer uma investigação maior em vários anos, tanto de bases nacionais quanto internacionais, para verificar, comparar esses dados e ter um resultado quantitativo. Então, por isso que a gente, nessa pesquisa que vocês vão ver, a linha que foi utilizada é de metragem em raio de abrangência. Bom, e aí, como eu falei para vocês que foram utilizados diversos autores, então eu vou mostrar para vocês todos os autores utilizados que abordaram essa questão dessas distâncias de equipamentos públicos, para que vocês entendam como, no final, esse dado quantitativo que eu vou mostrar, que é o que vai ser seguido como base para o desenvolvimento sustentável no software, como eu cheguei, né? Como eu obtive esse resultado. Foi a partir de autores desde a década de 70 até os mais atuais. Por exemplo, Ferrari, ele escreve um livro em 77 chamado Planejamento Municipal Integrado, que ele refere-se aos equipamentos públicos, ao tratar da cidade polinucleada por meio de escalonamento urbano, utilizando-se das unidades de vizinhança. Segundo o autor, né, a cidade polinucleada dá ao planejamento urbano uma escala humana, dificilmente encontrável sem ela. Esse tipo de estrutura permite uma distribuição mais uniforme dos equipamentos comunitários a toda a população. Então, como se nós não tivéssemos só, né, os equipamentos focados mais no centro da cidade, né? Então, se nós tivermos vários núcleos importantes com equipamentos na cidade, que ele vai falar que é a cidade polinucleada, então é lógico que as distâncias diminuem das pessoas que moram nesses outros pontos da cidade. E aí Ferrari ele vai organizar então essa cidade polinucleada em alguns setores. E a partir dos setores, então ele vai colocar cada equipamento comunitário básico a partir das unidades dos setores que ele pensa dessa cidade polinucleada. Então, por exemplo, a unidade residencial, que ele vai colocar, que é um raio, unidade residencial, um raio de 200 metros mais ou menos, tem que ter equipamentos básicos, como creche, escola maternal, jardim de infância, e aí ele vai colocar então esse raio e a quantidade mais ou menos de população que ele entende nessa unidade residencial. E aí ele vai ampliando então esses setores. A unidade de vizinhança de bairro, que você já tem equipamentos maiores como escola de primeiro grau, capela, centro paroquial, playground, campo de futebol, cinema. Ele vai oferecer, então ele vai falar que esses equipamentos têm que estar em um raio de 800 metros. E assim ele vai fazer com os outros, o setor, que ele chama, e o centro metropolitano. E aí ele vai falar cada um dos equipamentos comunitários. Vejam que para o setor e o centro metropolitano, que já correspondem a áreas muito maiores,
né, ele já não vai falar sobre os raios dos equipamentos, né? Ele só vai deixar na unidade residencial e unidade de vizinhança de bairro. Prins, em 1986, ele também vai escrever um livro intitulado Planificação e Configuração Urbana, e ele vai relacionar, né, os elementos necessários para um projeto urbanístico de qualidade que atenda satisfatoriamente às necessidades dos moradores, considerando a distância percorrida a pé e a recorrência. Quer dizer, quanto que você precisa ir naquele equipamento. Quanto mais você precisa também ir naquele equipamento, ele tem que ficar mais próximo. Então ele faz aqui, ele mostra nesse gráfico que vocês podem ver aqui embaixo, né, sempre a moradia aqui no centro e depois as necessidades diárias, como tem que ficar, quanto que tem que ficar num raio, depois escola, e assim ele vai aumentando esse raio. É lógico, temos que sempre analisar esses dados levando em consideração que ele faz um estudo com base em cidades europeias, né? Então a gente também tem que verificar esses dados de uma maneira, depois interpretá-lo para a nossa realidade. Então, um quadro de critérios, né, de projeto de Prins, ele vai falar sobre os caminhos a pé da escola, comércio, campos de jogos, parques. Você vê que até ele coloca comércio, né, que não é, no caso, um equipamento público comunitário, mas que também é algo que depende, né, que as pessoas usam muito e tem esse percurso. Então, muitos deles vão colocar também o comércio como um equipamento a se analisar. E aí ele vai colocar as distâncias máximas em metros para que essa pessoa ela percorra, e aqui a recorrência. Então ele faz uma análise de quantas vezes por dia ela vai precisar ir nesse local, para também ele colocar as distâncias em metros. Se você precisa ir muitas vezes, então você precisa andar menos. E aí ele vai preenchendo essa tabela e também colocando se por exemplo, tem uma existência em sua maior parte urgentemente necessário, ou se é aconselhável, desejável, né, para que a gente possa entender essa distância como algo obrigatório ou que seria aconselhável nesse planejamento urbano. Bom, outro autor que foi investigado foi Gonzalez, de 1994, no livro A Estruturação Urbana e a Participação da Comunidade, que ele vai estruturar essa análise como Santos também em 1988. O autor ele argumenta que a configuração de uma cidade e a distribuição espacial de seus equipamentos são influenciados por uma combinação de fatores que incluem aspectos locacionais, econômicos, demográficos, institucionais e culturais. Ele destaca que a necessidade de uma organização cuidadosa da cidade é fundamental para promover um desenvolvimento urbano eficaz e garantir um desempenho adequado de suas funções. E aí a gente pode ver que ele vai dividir também em escalas, né? No caso dele, ele divide em 3 escalas essa relação. Ele vai colocar a comunidade de vizinhança, que vai abranger uma área delimitada dentro da cidade, onde estão localizadas as habitações. Aí ele vai falar o bairro, como se fosse, né, o organismo aí mais amplo, integrador da comunidade. E 3, a cidade, que é um conjunto urbano composto pela associação de vários bairros com seus centros e as zonas mais especializadas. E assim como nós vimos aí no primeiro, né, que eu mostrei para vocês, ele também só vai dar os raios da unidade de vizinhança e do bairro. Quando chega numa área maior, mais ampla, ele também não vai falar sobre a questão dos raios, né, dessa abrangência. Então, ele vai falar sobre usos mais imediatos, então creche, escola, jardins, praça de recreação, e periódicos com certa especialização, escolas de primeiro e segundo grau, praças, parques recreativos e esportivos, templos, centros culturais, centros de saúde.
Bom, Moretti, em 1997, ele também vai fazer o livro Normas Urbanísticas para Habitação de Interesse Social, Recomendações para Elaboração. E no capítulo 7, né, Normas relativas às áreas verdes e institucionais, ele destaca os raios de abrangência nas áreas de saúde e educação. Então aí ele não vai colocar todas as áreas, né, nem todos os equipamentos, ele só vai falar sobre as unidades básicas de saúde, as escolas de ensino infantil e escolas de primeiro e segundo grau. Mas ele vai colocar uma relação aí, né, dos raios de atendimento, ele vai falar até do tamanho do terreno, cota de terreno por unidade habitacional, então ele dá outros elementos, mas especificamente desses equipamentos. Bom, Campos Filho também em 2004, no livro Reinvente Seu Bairro, ele vai falar sobre comércios e serviços e ele vai falar sobre 3 níveis de organização, né? O primeiro nível é de apoio imediato à moradia, que seria uma frequência diária de utilização. O segundo ainda é de apoio, mas com uma frequência menor de demanda. E o terceiro é de apoio a outras atividades urbanas, com frequência menor, rara ou esporádica. Então ele também vai trabalhar com essa questão da frequência, da demanda, né? E aí, só que ele, por mais que ele trabalhe essa relação, né, dos níveis de organização, na hora de ele colocar os raios de abrangência, ele vai ser bem sucinto e ele vai apenas colocar equipamentos de bairro até 800 metros e de transporte até 500 metros. Ele vai relatar que essa abordagem, né, pela frequência da demanda, tem a qualidade de colocar a questão da mobilidade urbana em foco e complementa relatando que para o morador interessa que quanto maior for a frequência da demanda, mais fácil deve ser o acesso a esse comércio e serviço. Então ele direciona aqui, para que a gente veja esse quantitativo, a gente sempre tem que levar em consideração essa frequência, essa demanda, né, para pensar essas distâncias. Bom, Pitts também no livro Planning and Design Strategies for Sustainability and Profit, ele cita que a implantação de equipamentos deve respeitar critérios de acessibilidade relacionados à abrangência do auxílio social em relação aos moradores. Então, áreas como praças, parques, quadras esportivas, instituições de ensino, né, etc., pois proporcionam um ambiente propício para a realização de atividades que são fundamentais para a promoção da saúde, o acesso à educação e a busca de momentos de lazer. Esses espaços devem estar acessíveis e disponíveis para toda a população, garantindo assim o seu pleno benefício. Então ele também vai fazer, né, Pitts, ele é bem conhecido, né, muitas pessoas quando vão fazer essa análise de abrangência de equipamentos, utilizam ele como uma base de dados e ele vai discriminar áreas de educação, saúde, áreas verdes, esporte, cultura, religião, transporte e assim ele vai colocar os raios de abrangência para cada uma delas. Bom, em Guimarães, em 2004, né, no seu livro Configuração Urbana, ele também vai explorar esses equipamentos, mas nesse caso ele vai apenas explorar os equipamentos de educação. Né? O autor ele desenvolve estratégias, né, técnicas e um método que utiliza a métrica de metros quadrados de construção escolar por habitante com base para calcular o dimensionamento de instalações educacionais destinadas ao ensino fundamental e médio. Então ele tem vários cálculos e vários índices, tá? Eu coloquei aqui o que era interessante, né, para esse estudo, que ele vai falar sobre a escola de ensino fundamental, a escola de ensino médio e vai falar ao raio de abrangência de cada um. Bom, e aqui em 2007 a gente tem o Plano Diretor de Goiânia, que é a Lei Complementar, né, 171, de 29 de maio de 2007, anexo 7º, e que ele vai falar, então, ele vai falar sobre vários equipamentos de educação, de saúde, ele até remete a Pitts
e há outros bases para gerar essa tabela, em que ele vai determinar aí a área mínima do terreno, raio de influência mínimo, aqui a densidade que eu falei para vocês, que quase em todos os casos vocês veem que não falam sobre a densidade, aqui no plano diretor fala, então muito interessante, e outras informações também que ele vai falando de porcentagens. Então é bem interessante e seria importante que outros planos diretores para cidades também inserissem esses raios de influência, né, máxima para os equipamentos. Seria muito importante. Se eles tivessem um quantitativo, seria mais fácil até das pessoas atuarem e falarem, olha, uma escola não está a tal distância de mim, então precisa ter uma escola aqui. É mais fácil a atuação da população com dados mais claros sobre os equipamentos. E é essa a ideia dessa minha pesquisa, de ter dados quantitativos para que as pessoas consigam analisar, né, se esse índice está adequado ou não. Bom, Castello, em 2008, ele vai ter também um livro chamado Bairros, Loteamentos e Condomínios, Elementos para o Projeto de Novos Territórios Habitacionais, e que aí ele fala que é necessário investigar a relação entre a distância e a frequência de uso dos equipamentos comunitários, né, como já vários outros, né, já colocam. Então vocês veem que sempre a questão da distância e frequência é muito importante. Bom, segundo a autora, tais equipamentos podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é uma demanda mais próxima, então que a pé tem que estar aí a 10 minutos de percurso. No segundo grupo, que são frequências médias, o deslocamento a pé ele pode assim, chegar a 30 minutos de duração para eu conseguir chegar até um equipamento. E o terceiro grupo, que é uma relação pouco frequente, estão sendo menos numerosos ou excepcionais. Então a gente pode ver que a partir dessa ideia, desses 3 grupos que ela coloca, né, 1, 2, 3, ela vai colocar os tipos de equipamentos. Então, para o grupo 1, que é bem próximo, quais são? Grupo 2, que é mais um entorno, e grupo 3, e aí para cada grupo ela vai discriminar um raio de abrangência. No caso, 400 metros, 800 metros e 1.600 metros. Então ela faz um pouco diferente do Pitts, não é para cada equipamento um raio, e sim para o grupo em que ela abrange a partir da frequência. Gouveia também, em 2008, no livro Cidade e Vida, ele também vai citar os raios de abrangência. No entanto, ele trabalha com os equipamentos urbanos comunitários voltados para a educação também. Então, diante de cálculos, ele estima o dimensionamento dos equipamentos, bem como o raio de abrangência. E aí a gente vai ter educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o raio de abrangência, 300, 1.500 ou 3.000 metros. Em 2014, nós vamos ter a professora Ronick coordenando, né, um manual Ferramentas para Avaliação da Inserção Urbana dos Empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E aí, só que ela não vai utilizar, então, os raios de abrangência, mas sim a distância percorrida a pé e de transporte público até o equipamento, comércio ou serviço. E aí ela vai dividir em 3 categorias: os usos cotidianos, eventuais e esporádicos, que é a frequência que vocês viram aí em outros autores. Então sempre é distância e frequência. Em cada categoria, os equipamentos são divididos em 2 eixos: usos obrigatórios, que todos os usos devem estar implantados e devem oferecer um número de vagas suficientes para atender a nova demanda gerada por ele, e usos complementares, apenas uma porcentagem, não determinada pela autora, devem estar implantados. Então aqui o que a gente vê de diferente dos outros é essa questão que ela vai classificar de usos de equipamentos de usos obrigatórios e usos complementares. Só que os complementares não fica tão... a gente não sabe exatamente como funciona. Bom, e aí vocês veem então essa tabela, uma grande tabela em que cada uso cotidiano, eventual ou esporádico, que são as frequências,
são divididos em obrigatórios e complementares. E aí cada obrigatórios ela vai colocar tipos de equipamentos e complementares também. E aí vai relacionar a distância de 1.000 metros de percurso para esse mais próximo, 1.400 de percurso para os eventuais e 1 hora com transporte público, usos esporádicos. E aqui, para vocês terem uma relação de como foi o pensamento, a categoria de uso cotidiano geralmente implica então uma localização próxima das residências, né? Pois resultam em deslocamentos diários e em caminhadas com crianças pequenas, e aí ela pensa em um deslocamento de 1 quilômetro, que seria mais ou menos 15 minutos a pé. O segundo, que ela considera 1.400 metros, porque já é mais eventual, seria mais ou menos 30 minutos de deslocamento, que pode ser 20 minutos a pé ou 30 minutos se for por transporte público, tá? Então tem essas duas opções. Já na categoria usos esporádicos, deve estar a 1 hora de distância, e aí sim você vai ter que fazer com transporte público, porque não tem como ir a pé. Por fim, né, um dos mais atuais é o selo Caixa Azul de 2023. Ele foi criado em 2009 e foi o primeiro sistema de classificação do Índice de Sustentabilidade de Projetos Habitacionais desenvolvido para a realidade da construção habitacional brasileira. Só que após 10 anos, né, da criação, verificou-se a necessidade de renovar suas diretrizes a fim de adequá-las às atualizações normativas, incorporar as inovações promovidas na construção civil. Então eles fizeram ajustes, né, aos novos cenários urbanos, econômicos e sociais. E eles não só depois de 10, mas eles foram fazendo vários ajustes ao longo dos anos. Então em 2019 a gente teve a fase 2, depois em 2021 a fase 3, em 2022 a fase 4 do selo. Bom, e no total, então, o sistema de avaliação compreende 53 critérios que se dividem em 2 eixos, que são os obrigatórios e de escolha livre, abrangendo 6 categorias distintas: qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais. Aqui vocês podem ver, eu peguei os dados que são de raio de abrangência de equipamentos, né? Mas tem muitos outros dados, uma coisa bem completa, né? Com vários índices. Então, aqui ele não vai separar nem equipamentos de saúde, de lazer e nem frequência. Ele vai simplesmente colocar os equipamentos e mostrar o raio de abrangência de cada um deles. Bom, por fim, então, a partir dessa investigação de todas as bases bibliográficas, analisando o que cada uma colocou para cada equipamento, entendendo que nós estamos trabalhando com equipamentos urbanos, públicos, comunitários, então isso também restringiu. O que nós fizemos foi dividir em 3 áreas, que seria educação, saúde e lazer. Dessas 3 áreas, cada uma, né, ensino infantil, fundamental, médio, universidade, posto de saúde, UBS, hospitais, praças, parques, centros esportivos, equipamentos culturais, e assim nós conseguimos colocar o raio de abrangência. Foi feito essa análise, né, a partir de todos os outros dados e também a partir da realidade brasileira, pensando não só nas cidades de grande porte, mas também cidades de pequeno porte. Tanto é que para o software, como eu falei para vocês, esses dados depois foram inseridos no software, a questão de regional que vocês veem aqui, ele não foi colocado naquele... inserido no banco de dados, até porque, por exemplo, numa cidade pequena, ele poderia ter um só para a cidade toda, ou talvez nem ter esse equipamento. Então, realmente foi analisado os de frequência maiores, né, que teriam essa escala local e de bairro. Então, essa foi a elaboração que nós fizemos a partir de todos os dados e que vai servir, né, como direcionador, né, dessa análise dessa distância entre o conjunto habitacional,
né, a moradia e o equipamento público urbano comunitário. Bom, se vocês quiserem ver como isso se dá no programa, vocês podem entrar, aqui tá novamente o site, né, para esse aplicativo. Ele pode ser usado, multiplataforma, ele pode ser usado tanto no computador quanto em celular. E daí dentro vocês fazem um login, vocês conseguem, a partir de... primeiro vocês têm que escolher o objeto, se vocês querem analisar um edital ou um objeto mesmo de estudo. E daí vocês vão responder algumas perguntas e que depois vão gerar gráficos. Um desses gráficos é o de localização, que vocês podem ver aqui, que vai dar exatamente de cada item, por exemplo, creche, pré-escola. Vocês vão colocar a distância em raio, que vocês conseguem achar essa distância só colocando, por exemplo, o ponto que vocês querem analisar, aonde está a creche, nesse raio no Google Maps, que vocês conseguem ter nessa métrica, e aí vocês inserem aqui e vão verificar se vocês estão com uma distância ótima, né, boa, ruim ou péssima, né? A ótima é verdinha, a boa é amarela, laranja é ruim, péssimo é vermelho. Isso a gente fez a partir também de escalas, né? A partir de uma fórmula para inserir e poder quantificar isso na base de dados desse software. Bom, aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Agradeço muito por vocês terem, né, assistido a essa palestra. Espero que também essa tabela, né, esse resultado de parâmetros, de metragens para as distâncias entre a moradia e os equipamentos possam ser utilizados por vocês para outras análises, né, de algum objeto de pesquisa que vocês estiverem fazendo. Então eu espero que, e também se alguém aqui que estiver assistindo for de prefeitura, que também seja útil, né, para vocês analisarem, conseguirem investigar se a cidade está oferecendo uma infraestrutura de equipamentos adequada para um desenvolvimento sustentável. Novamente agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre a pesquisa, podem entrar em contato comigo no e-mail que tá aí no vídeo. E até breve. Tchau, tchau!